E aí, pessoal, aqui é o Vitor e vamos para mais uma resolução de questões aqui do simulado da plataforma SAD, ciclo 9. Vamos pegar a questão 111 aqui, questão bem tranquila de termologia, e vamos começar lento, né? Na logística de transporte de vacinas da rede de frio, o acondicionamento perfeito é vital. O manual do Ministério da Saúde orienta que, após organizar os imunobiológicos e as bobinas de gelo dentro de uma caixa térmica, o profissional deve preencher totalmente os espaços vazios restantes com flocos de poliestireno expandido, o vulgo isopor, eliminando ao máximo os bolsões de ar livre no interior do recipiente. A prática de preencher os espaços vazios com flocos de isopor maximiza o tempo de conservação das vacinas, porque, bem, aqui a gente tem que ter uma sensibilidade do contexto da questão e o que ele quer. Porque ele fala exatamente que ele vai o profissional aqui deve preencher totalmente os espaços vazios restantes com flocos de isopor, eliminando ao máximo os bolsões de ar livre do recipiente. E ele pergunta por que isso maximiza o tempo de conservação. Bem, então, tendo isso em mente, eu sei que para eu manter conservada essas vacinas, eu tenho que deixar numa temperatura não quente, né? Não pode ficar quente. Tem que ficar ali no friozinho e tal, uma temperatura mais constante. Então, o que eu colocar o isopor ali dentro vai fazer? Ele me disse, no texto ele me fala, ele elimina ao máximo os bolsões de ar livre no interior do recipiente. E aqui a gente tem que lembrar dos meios de transferência de calor, né? A gente tem os três principais, que é o quê? Convecção. A convecção, que basicamente consiste na troca de massas, né? Que estão em diferentes temperaturas, mas não massa, eu digo tipo, metais, assim. Eu digo, por exemplo, gases, essas coisas, né? De fluidos. Fluidos principalmente. Como, por exemplo, a água, o próprio ar que está dentro da bolsa ali que ele está me falando. A gente tem a condução. Vou escrever assim que eu escrevo mais rápido. Condução e, por fim, a irradiação. Beleza? Eu tenho esses três tipos principais que eu tenho que levar para o dia da prova. E nesse caso aqui, como eu já expliquei, eu estou me referindo ao quê? Ao ar dentro da caixa, né? De acordo com o contexto do texto, né? Obviamente. Eu tenho que me livrar ao máximo dos bolsões de ar livre no recipiente. Qual tipo de transferência de calor se relaciona com o ar? Com certeza eu estou me falando, por exemplo, da convecção. Por exemplo, não, eu estou falando da convecção. Então, nessa questão aqui, é basicamente isso. Eu vou colocar o isopor ali dentro nos espaços vazios para impedir que o ar vá e volte, né? Por diferença de densidade. Porque a gente já entendeu como é que funciona a convecção. A convecção, eu tenho um fluido que ele está presente, por exemplo, no ambiente. Né? Existem vários tipos de exemplo. Mas o mais fácil é o ar, do porquê existem as correntes convectivas. Olha o que eu acabei de falar. Correntes convectivas é basicamente o ar, com um nome mais chique, né? Quer dizer o quê? Eu tenho corrente de convecção. O ar que está mais frio, ele vai ficando mais denso, certo? E pela diferença de densidade, ele afunda, digamos assim, né? Ele vai indo mais em direção ao solo. Enquanto o ar que está quente, porque, por exemplo, o ar frio que desce, ele fica mais perto do solo. E concorda comigo que o chão, ele armazena, entre aspas, mais calor? Então, esse ar que desceu, ele vem, esquenta e sobe de novo. Porque existe mais ar que está frio que vai descer, e por ele ser menos denso agora que ele está quente, ele sobe. Então, esse movimento, essa troca de lugar, assim, entre algo que está frio e algo que está quente, gera a convecção, certo? Outro exemplo é dentro da panela, né, do cozimento, você tem uma água que ela está fria, entre aspas, e ela desce por diferente densidade. Só que a água que está mais perto do fogo, né, da panela, ela vai esquentando, vai ficando menos densa, ela sobe. Então essa troca ocorre dentro, por exemplo, da panela também do cozimento. Beleza? Então vamos ler as alternativas. A prática de preencher os espaços vazios com flocos de isopor maximiza o tempo de conversão das vacinas porque suprime a transferência de calor por correntes convectivas. Simples e direto. Exatamente o que fala no texto e corrobora com a nossa explicação. Né? Então a gente pode vir aqui e já marcar a letra A. Mas vamos ver porque não é as outras? Bloqueia a emissão de energia por radiação infravermelha. Essa questão, essa alternativa aqui, ela tá errada por contexto, né?
A emissão de energia por radiação infravermelha ainda existe. Então dizer que apenas o PET vai lá e vai bloquear, né? Bloquear eu levo como bloqueio totalmente. Já não faz sentido, tá? E porque ainda está presente. E o isopor não tem essa capacidade, né? Então a gente pode eliminar a letra B. C. Altera a condutividade térmica do material da embalagem. Isso aqui é um absurdo. Porque cada material tem a sua condutividade térmica, né? Uma capacidadezinha de condutividade térmica. Por exemplo, os metais têm mais. Então, se eu botar isopor colado no metal, quer dizer que ele vai conduzir menos? Nada a ver. A gente pode eliminar isso aqui também. Aumenta a absorção de calor latente pelos imunobiológicos. Primeiro, essa aqui tem 2 erros grotescos. De novo, o isopor ele não vai mexer diretamente na matéria, né? Ah, eu coloquei o isopor ali, agora a vacina tem um outro ponto de ebulição. Nada a ver. O isopor está ali para outra função. Ele não vai interferir de como a matéria reage com a energia, tá? E segundo, calor latente a gente já sabe que se refere ao calor necessário para realizar uma mudança de fase. O que muda a temperatura é o calor sensível. Extremamente essencial que você saiba disso, né? E se eu juntar a frase inteira, aumenta a absorção de calor latente pelos imunobiológicos. Não faz sentido nenhum. O isopor não vai fazer com que a vacina ele consiga absorver mais calor, ainda mais calor latente, ele não está em mudança de fase, né? Absurdo completo. E a letra E inverte o sentido natural do fluxo térmico no ambiente. Gente, eu entendo que você pode se confundir nisso aqui, mas se você lembrar do conceito teórico certinho, isso aqui é um absurdo total, né? Eu não julgo ninguém que se confunde ou erra essa questão. Então você tem que gravar isso aqui. O fluxo térmico natural. O que é isso? Eu sempre vou da onde está mais quente para onde está mais frio. Sempre. Não quer dizer que eu botei um isopor ali que essa ordem vai mudar. Isso aqui não muda nunca. Porque lembra que o universo lá, ele quer encontrar o equilíbrio, daí ele distribui a energia de forma igual. Então, o que é quente? É um corpo que está com mais energia. Frio é quem está com menos. Então, quem tem menos energia é propício a receber essa energia em excesso, digamos assim. Tá? Esse fluxo natural aqui não muda. Ainda mais por um isopor, né? Então, a gente elimina também a letra E. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos para a próxima.